Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. Boa noite, queridos irmãos. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos. Os irmãos, por gentileza, podem sentar. Vamos ler o texto sagrado da Bíblia. Vou pedir só para deixar o fundo quase nada, tá bom? Obrigado, querido. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do versículo 25 até o versículo de número 33. Lucas capítulo 2, do 25 até o 33. Aqui, ó. Técnico, alô, 1, 2. Até agora não falhou, mas não vai falhar não. Vamos ver. Amém. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche a Bíblia, feche os olhos. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. A partir de agora,
muitas coisas esquisitas vão acontecer. Por exemplo, algumas pessoas vão ter sono, não tiveram até agora. Algumas pessoas vão ficar dispersas. Isso é resultado de dardos inflamados do maligno. O diabo não quer roubar o seu dinheiro, nem sua casa e nem seu carro, porque ele sabe que se ele roubar, Deus vai te dar outro melhor. O que o diabo quer roubar de nós é aquilo que muda a nossa vida, a palavra de Deus. Daqui de onde estou, eu vejo pessoas conversando, dando risada, mexendo na internet, batendo papo, e quero dizer a esses irmãos que existe muito espaço lá fora para fazer isso. Eu quero pregar aqueles que estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Então, já de antemão, eu já deixo bem claro que se você continuar conversando, eu paro de pregar para ouvir o que você está dizendo. Ok, irmãos? Quem viu ouvir Deus falar, diga amém. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, põe a mão no coração. Para um minuto. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso eu te peço, exorta, ensina e edifica. Abrimos o nosso coração para ouvir a sua voz e já te agradecemos para a glória do seu nome. Amém e amém. A Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, foi considerada pela Unesco, pelas Nações Unidas, como patrimônio da humanidade. Todavia, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia, além de ser um patrimônio da humanidade, também é fornecedora de códigos, de leis, de regras, relacionadas à ética, à moral, relacionada à sociedade. Dos 204 países do mundo, mais de 70% deles adotam as leis da Bíblia em seus códigos de constituição, em seu código penal. Muito mais do que um patrimônio da humanidade, senhoras e senhores, a Bíblia também é um livro de profunda riqueza arqueológica. Não só isso, cultural também. A Bíblia é muito mais do que um livro religioso, é também um livro filosófico. Mas acima de todas essas qualificações que eu acabei de citar aqui, a Bíblia é sem dúvida um livro de promessas. A Bíblia é um livro de promessas em todos os âmbitos, em todos os aspectos, e essas promessas da Bíblia estão, queridos irmãos, divididas em 3 grupos. As profecias que já se cumpriram, as promessas que estão se cumprindo e também aquelas que ainda vão se cumprir. Existem promessas na Bíblia para pessoas importantes. Também existem promessas na Bíblia para pessoas anônimas. Não obstante a isso, existem na Bíblia profecias para nações inteiras, para povos estes que alguns ainda existem e muitos já deixaram de existir. Todavia,
todas as promessas da Bíblia Sagrada, todas as profecias bíblicas, sejam elas quais forem, giram ao redor, como um satélite, ao redor de uma promessa principal, da maior de todas as profecias bíblicas. Qual é a maior de todas as profecias bíblicas? A maior profecia bíblica é a única de todas, que tem a condição única de dividir a história em antes e depois do seu cumprimento. A maior promessa da Bíblia, a maior profecia da Bíblia, não foi nenhum profeta profetizando para outra pessoa. A maior promessa da Bíblia não foi nenhum mortal de carne e osso, não foi nenhum anjo, não foi nenhuma revelação dada a nenhum dos profetas bíblicos. Não, a primeira promessa da Bíblia, quem recebe também não é um servo fiel. Quem recebe a primeira promessa da Bíblia, queridos irmãos, também não é um crente temeroso. A primeira profecia da Bíblia, quem profetiza é o próprio Deus, o Senhor da profecia. E quem recebe a primeira profecia da Bíblia é o diabo. Logo após Satã ter tombado Adão e Eva, Satã pensou que já tinha vencido de uma vez por todas. Quando Satã tomba Adão e Eva no paraíso, Deus se levanta e mostra para ele o que é uma profecia. Quando o diabo estava achando que já tinha ganho, absolutamente estava tudo definido, Deus entrega uma profecia. Eu estou lhe dizendo, você não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que o que você está passando é uma circunstância que será revertida por uma profecia que Deus te entrega nessa noite. A promessa de Deus e a profecia de Deus tem o poder de reverter toda e qualquer circunstância. Deixa eu ver quem é que está entendendo o que eu estou pregando. Quando Satanás tomba Adão e Eva, Deus se levanta como um profeta e faz uma promessa para o diabo. Sabe qual? Eu levantarei da semente da mulher aquele no singular, é alguém único, aquele que vai esmagar a tua cabeça. Duas coisas, esse aquele que vai esmagar a cabeça não é a igreja. Não existe nada mais absurdo do que um crente cantando por aí, ou falando que está pisando na cabeça do diabo. Deixa de falar besteira. Porque quando nós falamos do diabo, nós estamos falando de um ser que foi capaz de enganar seres perfeitos. Não comedores de arroz e feijão igual a gente. Nós não temos condição existencial de subestimar o nosso inimigo. Então não é a igreja que pisa na cabeça do diabo. É só um que pode fazer isso e o fez. E ele está aqui no nosso meio através do Espírito Santo. Mas a profecia de Deus para Satã é intrigante, pastor Reuel. Por que intrigante? Porque ela é desconexa da realidade. Veja o que Deus diz. Eu vou levantar da semente da mulher. Senhoras e senhores, todos aqui sabemos que mulher não tem semente. Mas Deus garantiu. Vai ser da semente da mulher. Vou dizer de novo o que eles não entenderam. Deus não precisa da condição de ninguém aqui para fazer aquilo que Ele promete, para fazer aquilo que Ele fala. Ele vai fazer independente da nossa condição.
Todos nós aqui, sem exceção, somos resultados de uma conjunção carnal entre o nosso pai e a nossa mãe. Todos nós aqui somos um resultado de uma conjunção carnal entre nosso pai e nossa mãe. E essa conjunção é simples. O pai é o semeador, que lança a semente. E a mãe é aquela que Deus deu o poder de trazer à existência aquilo que não existe. O nome disso é culto. Por quê? Porque o noivo semeia na noiva e faz existir na noiva aquilo que ela não tem, que não existe. É o que está acontecendo agora. O noivo Jesus está lançando a semente que é a palavra e está fazendo a igreja ficar fecunda de uma promessa que só Ele pode fazer. Muito bem, ok, perfeito. Já que todos nós aqui somos resultado dessa conjunção carnal, quer dizer que não existe uma outra porta de entrada para essa existência. Todos os humanos vêm ao mundo por um único caminho, e é esse o caminho. Da mesma forma, todos os humanos saem do mundo por um único caminho. Então nós entramos no mundo através da semeadura do macho na fêmea, e saímos do mundo através de uma única porta, que a Bíblia chama de morte. Ou seja, todos nós estamos fadados a um dia morrer. Simples, por quê? Porque nós somos a semente do homem. Promessa de Deus para Satanás é que ele seria derrotado por alguém que entraria no mundo por uma porta que ninguém entrou. Você não entendeu? Jesus foi o único ser neste mundo que entrou aqui entre nós sem a semente de José. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Por isso o título de a semente da mulher, porque não tem a do homem. Se Jesus é o único ser que entra no mundo por uma porta que ninguém entrou, então também a ele foi dado o poder de sair do mundo por uma porta que ninguém saiu. Eu repito, poderia matar Jesus 10 vezes, as 10 vezes ele ia ressuscitar dentre os mortos, porque a morte não teria e não tem poder sobre ele. Desde os dias remotos, chamado eternidade, quando Deus promete isso para Satanás, até isso se cumprir, passou muito tempo. Mas não é porque demorou que não vai se cumprir. Alguém está me entendendo? Alguém que veio de longe, que veio aqui para buscar uma resposta da parte de Deus. E o Senhor está lhe dizendo: não existe nada que demore demais. Porque aquilo que você acha que está demorando já está chegando. E você não está percebendo, não está sentindo, mas já está chegando. E recebe quem acredita. Deus me tirou do outro lado do país e me trouxe aqui para lhe dizer: uma grande promessa de Deus vai se cumprir na vida de alguém aqui no nosso meio. Até o dia 5 do mês de julho do decorrente ano. A promessa que vai se cumprir não é para te ajudar, mas para mudar a sua história. Vai dividir a sua história em antes e depois. Quando Deus decide cumprir o que Ele falou, Ele avisa antes enviando um mensageiro. Porque enviou o anjo Gabriel para avisar que Ele estava prestes a cumprir a maior promessa da história. Qual que é a maior promessa de Deus na Bíblia? A vinda de um Salvador.
Quando Deus decide cumprir isso, Ele decide que vai entregar essa vitória na mão de alguém que nunca escreveu um livro da Bíblia. Alguém que nunca profetizou uma palavra. Eu vou repetir. Todos os profetas bíblicos falaram desse Salvador que viria. Vários: Davi, Salomão, Samuel, até Jacó, Abraão. O que se dizer de Isaías, que tem um codinome de messiânico. Todos os profetas falaram da vinda desse Salvador, mas nenhum deles viu isso se cumprir. É por isso que Jesus chama João Batista de maior de todos os profetas. Por que João é maior do que todos os profetas? Nunca escreveu um livro, nunca escreveu um versículo. Não há de se comparar o que Isaías fez em obra literária mediante a João Batista. Mas Jesus diz que João é o maior profeta. Por que Jesus diz que João é o maior profeta? Simples. Porque João profetizou a vinda desse Messias e viu essa profecia se cumprir. Isaías profetizou, mas não viu. João profetiza dizendo: eu vos batizo com água, mas está vindo um aí e não vai demorar, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele está profetizando, ele está revelando isso. Jesus aparece. Quando Jesus aparece, João se levanta e diz: olha lá, pessoal, olha lá. Lembra da profecia que eu falei? Então, está se cumprindo agora, ó. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto que nós lemos fala de uma pessoa chamada Simeão. Tinha 80 anos na época. E a Bíblia diz que este Simeão havia recebido uma revelação. Diga bem forte essa palavra, uma revelação. Mais forte. Revelação. Que revelação que Simeão recebe? A Bíblia diz que o Espírito Santo disse para Simeão que ele não iria morrer sem antes ver o cumprimento da maior promessa de todos os tempos. Depois do versículo de baixo, a Bíblia diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo ele foi levado ao templo. Olhe para mim, eu estou falando de Lucas capítulo 2. Eu não estou falando de Atos capítulo 2. Porque o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2. Mas nós estamos lendo 33 anos antes, Lucas capítulo 2. Não entendeu o que eu falei? Eu estou dizendo que Simeão havia recebido algo da parte de Deus que as pessoas iam demorar mais de 30 anos para receber. Ou seja, ele tinha o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, mas os crentes ainda iam esperar 33 anos e meio para receber o mesmo Espírito. E ele já tinha? Já tinha por quê? Porque a Bíblia o qualifica: justo, piedoso, longânimo, misericordioso, clemente. Aleluia. Ou seja, é impossível alguém dizer que tem um Espírito Santo e ser injusto. Alguém que é injusto não tem o Espírito Santo. Alguém que é ímpio, sem misericórdia, não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo precisa ser justo, longânimo, clemente, misericordioso. Levante a mão para receber o que digo. É você que está nos assistindo pela TV Gideões. Me informaram ali, mais de 800 mil pessoas no mundo estão nos assistindo agora. Então recebe junto com essa multidão aqui.
Deus está entregando, mas não é para quem quer não, é para quem acredita no que eu estou falando. Deus está entregando algo na sua mão hoje, que iria demorar 30 anos para você ter, mas Deus está antecipando o tempo e dizendo, não vai esperar mais 30 anos, porque eu lhe entrego hoje aquilo que demoraria 30 anos. Quem é o homem Simeão? Quem é o homem Simeão? Eu chamo Simeão de um ilustre desconhecido. Pode alguém, pastor Silas, ser ilustre e ao mesmo tempo desconhecido? Não. Ou é anônimo, ou é ilustre. Não tem como ser os dois. Mas eu digo que Simeão é um ilustre desconhecido. Por quê? Eu digo, porque existem pessoas que são conhecidas dos homens, mas desconhecidas de Deus. E existem pessoas que os homens nem sabem quem eles são, mas os anjos e os demônios sabem muito bem quem ele é. Vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo, livro de Atos dos Apóstolos. Um homem famoso, exorcista, famoso, pastor Rafael, famoso exorcista. A Bíblia diz que uma pessoa caiu endemoniada numa praça, livro de Atos. Aí chamaram o famoso exorcista. Quando o exorcista chegou para o demônio, disse, sai em nome de Jesus. O demônio não saiu. Aí ele pensou, e agora? Meu Deus do céu. Sai em nome de Paulo. O demônio não saiu. Ele falou, vou apelar mais um. Sai em nome de Pedro. O demônio não saiu. Olhou para aquele ilustre famoso e disse, estou falando de um demônio, ser espiritual. O demônio olhou e disse, Jesus eu sei quem é. Pedro conheço. E Paulo eu sei muito bem quem é. Mas você eu não sei quem é não. A Bíblia diz, minha senhora, que o demônio rasgou a veste e deixou desnudo aquele ilustre exorcista. Mas existe um outro texto bíblico que fala de uma pessoa que ninguém sabia quem era. Ele era um escravo. Quanto vale um escravo? Nada. Vamos dar o que para um escravo? Nada, era um escravo. Mas a Bíblia diz que esse escravo orou a Deus, e Deus enviou a resposta de um anjo. O anjo não passou, Deus insistiu com a resposta, mandou o mais poderoso. Quando o anjo grande passa e chega diante do escravo, sabe o que o anjo ser espiritual faz? Se prostra diante de Daniel e diz, tu és muito amado de Deus. Todo mundo lá no céu sabe quem é você. Aqui na terra ninguém sabe, mas no céu todo mundo sabe quem é você, Daniel. Por quê? Porque Daniel era desconhecido dos homens, mas era respeitado pelos demônios. Eu vou dizer, tem irmãs me assistindo aqui, ó, tem mulheres de oração me assistindo aqui, ó, que quando ela passa na rua você nem dá nada para ela, mas quando ela cruza a esquina, os demônios batem em retirada, porque sabe que está cheia e corroborada, aleluia, da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Por outro lado, eu vou pular essa parte. O Espírito de Deus disse para Simeão, você não vai morrer sem antes ver se cumprir o que eu te prometi. Pronto, ponto. Então aqui está a base da nossa fé. Ninguém morre sem ver se cumprindo as promessas de Deus. Aí você vai dizer, mas fulano morreu
e Deus não cumpriu o que ele falou, você está errado. Se ele morreu e não houve cumprimento do que foi dito, não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele vela para cumprir a sua palavra. Deus visita Simeão de uma forma mística, transcendente, e disse para ele o seguinte: Simeão, você vai para o templo agora, porque eu vou colocar lá no templo, lá na minha casa. Não é na boate, não. Não é na danceteria, não. Não é no boteco do Barata, não. Quer receber promessa de Deus de cumprimento? Tem que estar no lugar certo. E é na casa de Deus. O Espírito de Deus diz para ele: vai lá no templo, eu vou te direcionar e vou colocar na sua mão o que Isaías sonhou em ver e não viu, o que Davi sonhou em se cumprir e não viu, o que todos os profetas sonharam um dia em pelo menos ver. Simeão, eu vou entregar na sua mão. Como é que é o nome disso? Eleição. Como é o nome disso? Escolha de Deus. Ninguém que é escolhido de Deus sabe explicar por que foi escolhido de Deus. Se você perguntar para alguém por que Deus te escolheu, e ele dizer por quê, acredite, ele nunca foi escolhido de Deus. Porque alguém que é escolhido de Deus não sabe dizer por que Deus o escolheu. Pense você comigo. Quantas pessoas melhores que você conhece? Eu vou falar de mim. Eu tenho certeza, plena convicção, que a maioria de vocês são melhores do que eu, que oram mais do que eu, que jejuam mais do que eu, que pregam mais do que eu, que cantam mais do que eu. Agora, por que Deus me escolheu? Aí, irmão, você pergunta para Ele. Quando alguém perguntar, por que você tem isso? Por que você é aquilo? E você souber responder, dar uma explicação, acredite que não foi Deus que te deu. Mas quando alguém te disser, por que você tem essa casa? Por que você tem esse ministério? Por que você tem essa família? Você vai dizer, não sei, é mistério de Deus. Porque a escolha de Deus, ninguém pode explicar. Certamente tinha muita gente melhor do que o ancião Simeão, mas Deus decidiu, por graça, entregar na mão dele. O Espírito Santo disse: Simeão, se levanta e vai lá para o templo, que não é você que vai pegar, não é você que vai tomar posse, não é você que vai tomar posse, eu vou trazer e vou colocar na sua mão. Ali, ó, entendeu? Vou dizer de novo, tudo que a gente veio buscar aqui, nenhum de nós tem poder de trazer existência, mas com certeza, tudo que nós viemos buscar, Deus vai trazer e colocar nas nossas mãos. Só Deus pode fazer isso. Aí lá vai Simeão, 80 anos para o culto. Olha para mim, o templo da época de Simeão, o templo da época de Jesus, era chamado Templo de Herodes. O templo de Herodes foi o mais suntuoso dos 3 supostos templos. Herodes, o imperador romano, tetrarca da Judéia, ele decidiu fazer um templo suntuoso. E esse templo suntuoso, redobre sua atenção, era dividido por átrios. Se fosse uma igreja, a gente ia dividir esse templo por departamentos. Então tinha lá no templo o departamento da mocidade, das irmãs, dos irmãos. Só que na época do templo não era assim que dizia.
era o departamento das crianças, dos anciãos, dos sacerdotes, e o templo tinha vários departamentos. Quando Simeão chega na casa de Deus, quem está me ouvindo? Amém. Quando Simeão chega na casa de Deus, o Espírito Santo diz para Simeão: Simeão, você tem que ir para o átrio das crianças. É um velhinho de 80 anos. O átrio das crianças, senhoras e senhores, era o lugar onde eles apresentavam as crianças para o Senhor. Simeão já era membro assíduo daquele templo, já era conhecido das pessoas ali, mas Simeão sempre frequentava o átrio dos anciãos. Quando ele chega na casa de Deus, o Espírito Santo dá outra direção e diz: ao invés de você ir para o átrio dos anciãos, você vai para o lugar das crianças. Aí você imagina comigo Simeão de bengalinha chegando no átrio das crianças, onde as crianças eram circuncidadas, apresentadas. Quando Simeão chega ali, pastora Giane, eu imagino, na coerência dos meus pensamentos, que os assistentes do templo devia dizer para ele assim: ô tiozinho, tiozinho, errou o caminho, o lugar dos velhinhos ali, ó, do outro lado. Mas Simeão deveria dizer para eles: não errei não, eu estou no lugar certo, foi Deus que me mandou aqui. E aqueles organizadores, assistentes, dizendo: não, ô tiozinho, o senhor está muito atrasado, aqui não é lugar para vocês não, aqui é só lugar para as crianças, o senhor tem que ir lá para o outro lado. E Simeão, mesmo em meio a tanta insistência, deve bater o pé e dizer: não, eu não estou no lugar errado, eu estou no lugar certo, no lugar que Deus me colocou. Levante sua mão para receber o que eu estou dizendo. Existem pessoas de dentro da casa, da sua igreja, de dentro da casa, que estão lutando para te convencer que aqui e que ali não é o seu lugar. Mas o meu Senhor está mandando eu lhe dizer que quem te colocou no lugar onde você está foi Deus. E ainda que as pessoas não entendam o que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, as pessoas não entendem agora, mas elas vão entender depois. Alguém deve ter dito assim: deixa ele aí, velhinho, tadinho. Arruma ali um cantinho para ele sentar, ali perto do altar, bota uma cadeirinha para ele. E pegaram o senhorzinho de 80 anos e botaram no pé do altar. Tira aqui para mim, mamãe. Lá está ele sentado, olhando as crianças serem apresentadas e circuncidadas. Hoje em dia, um menino judeu pode ser circuncidado em qualquer lugar do mundo, mas naquela época só no templo. Judeus do Egito, de Alexandria, da África, de todo o mundo conhecido, tinha 8 dias para sair da cidade onde morava e ir para o santuário de Deus. Só lá poderia fazer isso. O que é a circuncisão? Eu vou tentar explicar para você em mímica. Essa pele chama prepúcio. Meu Deus. Olha assim. Prepúcio, menino 8 dias, esse prepúcio é cortado totalmente, e arrancado e costurado direto. Este é o sinal na carne da aliança dos filhos de Abraão. Aleluia. Redobre sua atenção. Alguém pergunta: por que não corta o dedo?
Por que não corta a orelha? Por que não faz esse talho no pé, na coxa? Por que tem que ser exatamente ali? E eu lhe explico, eu estou falando de uma bênção de genealogia. Por que é uma bênção de genealogia e a aliança tem que ser logo ali? Eu lhe explico, porque é por ali que passa a semente. E quando a semente passa por ali, ela já passa debaixo da aliança e do compromisso com Deus. É a semente consagrada à genealogia. 8 dias, os menininhos tinham que fazer aquela aliança, aquele pacto e receber o nome. 8 dias de nascido. Então, os estudiosos dizem que existia por dia em torno entre 500 e 700 crianças sendo circuncidadas na pé daquele altar. E lá está Simeão sentado, no pé do altar, olhando aquela fila de crianças, e dizendo para ele mesmo: e agora? Como é que eu vou saber qual desses meninos é o menino que Deus marcou? Como eu vou saber? Mas o Espírito que o trouxe até ali, eu estou pregando em parábola, é o Espírito que não deixa ele confundido. Eu estou falando de um Deus que não começa só uma obra. Eu estou falando de um Deus que começa uma obra e vai nela até o final, sem deixar você confundido. Recebe o que eu vou lhe dizer. Esta semana será uma semana de direção de Deus. Pode aparecer quantos forem na sua frente, mas a situação que Deus preparou, você vai saber quando você bater o olho e você não vai ficar enganado. Eu imagino que quando apareceu ali, na fila, aquela família bonita, aquele casal bonito, com aquele menino no colo, ouça bem o que eu vou dizer. Não era só chegar e fazer um pacto para cortar o prepúcio do menino. Não. Pacto não é isso, não. É muito mais do que isso. O pacto pode ser feito, mas só vai ter validade se for feito junto com o pacto um sacrifício. Vou dizer de novo. Deus é um Deus de pacto. E se Deus é um Deus de pacto, todos os pactos de Deus estão baseados em sacrifício. Por isso que quando pede sacrifício na igreja, você não pode murmurar, não. O que é o sacrifício? O sacrifício é aquilo que dá validade no pacto. Vou dizer de novo, um exemplo. O Joãozinho namora com a Mariquinha, ok? Aí ele chama a Mariquinha e diz: Mariquinha, nós vamos casar. Chega na casa dele, pega uma folha de papel sulfite e escreve: Camboriú, 24 de abril de 2017. Olha o Joãozinho. Eu, Joãozinho dos Anzóis Pereira Buquerque Lima da Rocha Silva Nogueira, estou me casando agora com Mariquinha tal, que vai se chamar Mariquinha dos Anzóis Pereira Buquerque Lima da Rocha Silva Nogueira. Estou me casando com ela. Escreveram numa folha de papel. Estou declarando que nós estamos casados. Aí Joãozinho vai e assina. Aí Mariquinha vai e assina. Ele pega a folha de sulfite, guarda dentro da gaveta e diz: agora estamos casados. Eu lhe pergunto: eles estão casados? Sim ou não? Claro que não. Porque aquilo é um pacto. Mas é um pacto que não vale para ninguém, só vale para eles. Tem gente na igreja que o pacto que ele tem com Deus não vale para ninguém, só vale para ele, não vale nem para Deus. Porque para valer para Deus, tem que ter o sacrifício. O sacrifício dá validade ao pacto. Não entendeu o que eu falei? Por que nós estamos aqui? Simples. Nós estamos aqui porque Deus fez um pacto conosco. E esse pacto que Deus fez conosco foi só na palavra? Não. Ele teve que dar validade a esse pacto, sacrificando Jesus na cruz do Calvário.
E como esse sacrifício é feito? Redobre sua atenção. Sacrifício, para ser aceito por Deus, tem que ter sangue. Não existe sacrifício sem sangue. Alguém me pergunta, por que Deus rejeita o sacrifício de Caim? Eu lhe respondo, porque não tem sangue. Vegetal não tem sangue. Por que Deus exige o sangue? Simples, porque a Bíblia diz, no livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, diz que a vida de toda a carne está no sangue. Então o sangue é a vida. Por isso a restrição para crente, para cristão, não comer sangue. Crente não pode comer sangue. Galinha molho pardo, que mais? Chouriço. Crente não pode comer sangue, porque o sangue é a vida do bicho. O sangue é a vida, é a alma da carne. Então, existem restrições relacionadas ao sangue. Não pode comer sangue, não pode ter relação sexual com a mulher menstruada. Viu, bonitão? Aquieta esse fogo aí. Eu estou vendo a irmã dizendo, aleluia. Não pode ter contato com sangue, porque sangue é a vida. Não existe pacto sem sacrifício, e não existe sacrifício sem sangue. Diga comigo, sangue é a vida. Alguém me diga glória a Deus. Ok, preste atenção nisso. Por que Deus quer o sangue? Porque se o sangue é a vida, o sangue fala. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta, cadê o teu irmão? Caim diz, eu não sei do meu irmão não, ele deve estar por aí. Deus diz, negativo. Eu estou ouvindo a voz do sangue do teu irmão, clamando para mim desde a terra. Por que estamos aqui? Simples. Porque o sacrifício que validou o pacto para estarmos aqui hoje, Jesus poderia morrer enforcado, apedrejado de outra forma, mas morreu na cruz. Por quê? Porque na cruz o sangue desceu. Estamos aqui por quê? Estamos aqui e não somos aniquilados por causa do poder da voz do sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso. Então sangue fala. Se sangue é a vida, sangue fala. Veja só, vou lhe dar uma explicação. Quem aqui trabalha, quem aqui faz bico, ou de alguma forma pega dinheiro. Quando chega o fim do mês, seu patrão te chama e diz, está aqui o seu salário. Abre a mão aí, pastor. Está aqui o seu salário. Pum. Você olha e você está vendo o quê? Dinheiro. Papel. Só que no mundo espiritual, não é aquilo papel. Aquilo é a pessoa devolvendo 30 dias da sua vida que você gastou. Então aquilo não é papel, aquilo não é dinheiro, aquilo é o seu sangue. Aí você pega o seu sangue, redobre sua atenção, e põe sangue seu lá no posto de gasolina, lá na churrascaria, lá no McDonald's, lá no cabeleireiro, lá no shopping. Você vai pôr no sangue seu em todo lugar, só não tem sangue seu no altar. Como Deus vai responder a oração de pessoas que não colocam o sangue no altar? Por isso que Deus diz que todo mês a gente tem que colocar uma parte da nossa vida no altar. Para quê? Para quando você clamar, Deus ouvir a voz do seu sangue no altar e responder a sua oração. Então quando você dá uma oferta aqui neste altar, você está garantindo que Deus vai ouvir a sua voz, vai responder a sua oração. É impossível
você que me assiste na internet, é impossível Deus ouvir a oração de quem não é dizimista, de quem não é ofertante. Como a pessoa ia fazer aquele pacto de circuncisão? Espera aí que já estou terminando a introdução. Olhe para mim. Deus exigia que para dar validade àquele pacto chamado circuncisão, preste atenção, as pessoas não poderiam vir de mãos vazias. Já naquela época a sociedade basicamente era dividida em 3 grupos: os ricos, os média classe e os pobres. Quando a pessoa era rica, como que era a cerimônia? Eles traziam a criança enrolada num linho fino, pastor Macário, linho fino, caro, com fio de ouro. Quando era uma família rica, o menino vinha enrolado num pano de linho fino, com fio de ouro, rico. E a oferta era ou um boi, um garrote, uma vaca, porque era rico. Se a família que vai fazer o pacto é de média classe, então o pano que envolve a criança já não é um linho tão fino assim, mas também não é dos piores. E a oferta também é média, é ou uma ovelha ou um bode. Mas se a família de quem vai fazer o pacto é pobre, então o menino vem enrolado em retalhos de pano. Aleluia. E a oferta são 2 pombinhas. Você imagina? Simeão está sentado esperando o Messias dele aparecer. Você imagina comigo? Quando aparece aquele casal rico, com um menino enrolado em fio de ouro, e um animal grande para sacrificar, Simeão deve fazer o que a gente faz. Simeão deve ter dito: certamente aquele é o Messias. Mas o Deus de Samuel, quem lê Bíblia entende o que eu falo. Mas o Deus de Samuel deve dizer para Simeão: Simeão, não atentes para a aparência, porque o homem vê o que está por fora, mas eu, o Senhor, vejo o que está por dentro. Te aquieta aí, Simeão. Entende quem ouve? Te aquieta aí, Simeão, que quando chegar a hora, eu, o Senhor, vou te mostrar. 3 pessoas entenderam o que eu falei. Simeão deve estar lá, ansioso. Vem todo tipo de gente fazer o pacto, a aliança. Pastor Henrique, de repente aparece um casal lá na porta. Um casal um pouco destoante. Uma mocinha de 16 anos, ruiva de cabelos compridos, linda. Quando Simeão olha para o marido, um velhinho, ou melhor, uma pessoa com a idade aproximada da minha. Quando 60? Que isso? O adversário soprou aqui. Idade minha. Será que eu já estou assim, velho? Idade minha é 44. Eu sei que não parece, mas é 44. Quando Simeão olha uma mocinha de 16 com um homem de 44, o que você pensa quando você vê uma mocinha de 16 com um homem de 44? Você diz: é o amor. Simeão deve ter olhado para aquele casal estranho e dito: certamente aquele ali não é, porque não dá nem para ver a oferta dele lá, 2 pombas pobres, menino enrolado em retalho de pano. Certamente não é. Quando Simeão pensa em olhar para a pessoa seguinte da fila, o Deus de Samuel desce de novo e diz para ele: Simeão,
Eu não te avisei para você não olhar para a aparência. Simeão, se levanta, Simeão, e se aproxima, porque ali, ó, enrolado em retalho de pano velho, está a maior vitória que um homem pode ter nessa vida. Levante as suas duas mãos para o céu. Existe algo muito grande chegando. Eu falo para quem crê. Só que esse algo grande que está chegando não vai vir do jeito que você está pensando. Portanto, essa é a ordem. Não despreze os trapos. Não despreze as coisas simples que eu vou colocar na sua vida a partir de hoje, porque por trás de trapos está a maior vitória da sua vida. Deixa eu ver quem é que recebe, deixa eu ver quem é que toma posse, deixa eu ver quem é que acredita. Amante olga estrevanama. Eu não gosto muito desse negócio, diga para o irmão, eu não gosto muito disso. Mas você vai ter que dizer, dá um tapa na mão de quem está perto de você e diga, não despreze os trapos. Alexandre Marinho, tem coisa grande chegando de maneira simples. Tem coisa grande chegando de maneira simples. Muita gente vai se surpreender. Até o dia 5 de julho vai se surpreender. Quando eu olho para esse mistério, impreterivelmente me lembro da passagem do livro de Gênesis. Abraão já era um senhor de 100 anos de idade. Você lembra disso? Capítulo 18. A Bíblia diz que Abraão estava acampado junto aos carvalhais de Mamre. Junto aos carvalhais de Mamre. O lugar existe até hoje. E quando falamos de Abraão, falamos de 4.100 anos atrás. O que é Mamre? Mamre é um lugar no deserto que tem duas características que não existem em nenhum outro lugar. Primeiro, em Mamre existem carvalhos, árvores frondosas e milenárias. E se existe árvore no deserto, isso quer dizer que ali também existe sombra. Primeira característica de Mamre: Mamre é um deserto onde o sol não age para quem está naquele lugar. O sol não castiga quem vive em Mamre. Quem está em Mamre está no deserto, mas o deserto não tem poder sobre ele. Segunda coisa que existe em Mamre, não existe em nenhum outro deserto. Em Mamre existe água. As árvores milenares sugaram dos freáticos com as suas raízes a água e jogou na superfície. Então em Mamre tem duas coisas que não tem nos desertos: sombra e água fresca. Aleluia. Eu estou dizendo que esse sol que está te desgastando, e você sabe do que eu estou falando, ele está com os dias contados,
Porque Deus está te colocando num deserto onde tem sombra. E essa sede que você tem, que está te deixando desfalecido, também vai acabar. Porque Deus vai te colocar numa fase onde vai ter sombra e também onde vai ter água fresca para te refrescar. Sabe o que isso quer dizer, pastor Reuel? Que Manre era o metro quadrado mais caro de todo o mundo conhecido na época. Sabe quem era dono de Manre? Abraão. Abraão era dono da terra mais cara do mundo há 4.100 anos atrás. A prova disso? Simples. Leia Gênesis 8:1. Que estando Abraão acampado nos carvalhares de Manre, ele estava sentado na porta da tenda da sua casa no maior calor do dia. No maior calor do dia, você sentado na porta da sua casa, se é num deserto comum, morre em 26 minutos. Por que ele fica sentado na porta da casa dele no maior calor do dia? Claro, porque Deus colocou ele no lugar onde ele pode ficar sentado e o sol não vai castigar ele. Aí ele está lá sentado no maior calor do dia, 100 anos, todas as profecias já se cumpriram. Deus enriqueceu, Deus engrandeceu, Deus fez tudo, mas tem uma promessa, a maior de todas, que ainda não havia se cumprido. E Abraão está lá sentado. De repente, Abraão olha lá no horizonte. E o que ele vê? 3 homens passando dentro da terra dele. O texto original diz que aqueles 3 homens tinham a aparência de 3 mendigos. Mas não eram nem homens e nem mendigos. Eram 3 anjos de Deus. E um dos 3 anjos trazia debaixo dos trapos a maior vitória da vida de Abraão. Só que Abraão não sabia. Não sabia, mas Abraão tinha um dom que todos nós aqui precisamos ter. O maior dom que Deus pode dar para um homem, para um ser humano, depois do dom do amor, é o dom do discernimento. Porque não adianta nada, viu, Rafael? Não adianta nada, viu, as pessoas profetizar, mas não ter discernimento da profecia. Não adianta nada ter dom de cura, mas não ter discernimento da vontade de Deus. Não adianta nada ter qualquer dom e não ter discernimento. É melhor ter discernimento do que ter os dons. Quem tem discernimento não fica enganado. Pode levantar a mão para receber. Neste congresso, Deus vai te dar discernimento. E Deus não vai deixar você ser enganado, nem enganada, porque Deus vai te dar essa ferramenta. Deixa eu ver quem é que está entendendo o que eu estou pregando. Ó. Abraão olha, pastora Ana Kiva, olha e vê 3 homens, 3 mendigos passando na sua terra. Nunca ninguém passou por ali. O que você faria se lá no seu condomínio, lá na sua casa, alguém invadisse o seu muro, pulasse o seu portão? Se você visse 3 homens vestidos de mendigo lá na sua casa, o que você ia fazer? Se não soltasse os cachorros, pega. Se não ligasse para a polícia, então você mesmo ia pegar um cacetete e expulsar eles. Não é? Abraão não. Olha o discernimento. Espera aí, 3 homens passando na minha terra? Isso nunca aconteceu. Preste atenção, porque eu prego por parábola. Aqui não é rota de mendigo. Eu nunca vi esse tipo de gente por aqui. Ó Abraão, espera aí. Se está acontecendo isso fora do normal, é porque Deus está tramando alguma coisa. Vou dizer de novo. Algumas coisas vão acontecer na sua vida fora do normal.
Mas quando essas coisas fora do normal acontecer, larga tudo que você está fazendo e presta atenção, porque é trabalhar de Deus, é Deus movimentando, é Deus agindo, coisas esquisitas vão acontecer, pode descansar, porque é trabalhar de Deus. O que Abraão faz? Olha e diz, espera aí, não vou nem chamar o segurança. Olha o que Abraão faz, não vou nem chamar o segurança, não vou nem soltar o cachorro. Eu mesmo vou lá. O velho de 100 anos levanta o saiote e sai correndo no deserto. Quando Abraão chega de frente dos 3 homens, achando que era 3 mendigos, mas eram 3 anjos. A Bíblia diz no livro dos Hebreus que muitos, pela fé, recepcionaram, hospedaram anjos, sem saber que eles eram anjos. Se prepara, viu? Se prepara. Porque pessoas esquisitas vão bater na sua porta. Se prepara, porque um socorro de Deus vai chegar e de onde você menos espera, pois Deus vai enviar anjos para socorrer crentes fiéis que estão me ouvindo aqui nessa noite. Deixa eu ver quem são as pessoas que acreditam no que eu estou falando. Aleluia! Quando Abraão, pastor, chega ali, diante dos 3, sabe o que Abraão faz? Se ajoelha. O grande Abraão olha para os 3 mendigos e diz, tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem? Prazer, sejam bem-vindos. Eu sou Abraão. Deixa eu dizer para vocês, quero dizer para vocês que toda essa terra linda que vocês estão vendo é minha. E o Deus que me deu essa terra foi o Deus que me abençoou. E esse Deus que me abençoou me ensinou que ninguém passa na minha terra sem ser abençoado pelo Deus que eu sirvo. Toda vez que Deus enviar um homem ou uma mulher de Deus na sua casa, nunca dispense de mãos vazias. Tá? Eu vou falar para você, você acha que sodomia é pecado? Eu vou dizer, é abominação. Mas quem dispensa mensageiro de Deus de mãos vazias, Jesus diz, aqueles que não te receber, não haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do como para eles. Ou seja, se Deus enviar uma pessoa na sua casa e você não der nem um copo d'água para ela, Jesus diz, bate a sandália do pé. Porque no dia do juízo eu vou pegar mais pesado com essa carga do que com Sodoma e Gomorra. Não pode. Abraão chega e diz, ninguém passa aqui na minha terra sem experimentar o Deus que eu sirvo e me abençoa. Vem cá, vamos chegar em casa. Achando que é 3 mendigos, debaixo do pano de trapos, está a maior vitória da vida de Abraão. Dá um tapa na mão de alguém perto de você e diga, não despreza os trapos. Mais forte, não despreza os trapos. Aramante olcastrevana. Que anemahal ovanstregol amastrekana. Abraão pega os 3 homens e diz, não vai beber da água dos escravos não, vai beber do meu pote. Não vai comer de marmitex de escravo não, vai comer da minha mesa. Sara faz comida. Quando ele vem com um pote, um jarro de água fresca dele, a fé de Abraão é tanta que fez anjo comer e beber. Anjo não come e não bebe. Mas olha o que Abraão faz. Pega a água do pote dele e lava o pé dos 3 mendigos.
Quando ele faz isso, Deus no céu diz: tá crente dos bons. Você não entendeu o que eu falei? Este é um gasto. Lembra do que Jesus diz? Bate a poeira do pé para quem não te dá. Abraão vai e lava o pé dos mendigos, sabe para quê? Para tirar toda a poeira e não ter o que eles baterem. Neste momento, Abraão bota, olha o que eu vou dizer, nesse momento Abraão bota Deus na parede. Deus enquadrou, ou melhor, Abraão enquadrou Deus quando lavou o pé dos três. Por quê? Porque os três são enviados de Deus. E aí Deus tem que pagar essa conta para Abraão. Deus não deve nada para ninguém? Sim ou não? Eu vou explicar. Muita gente não sabe porque Jesus, na última ceia, lavou o pé dos discípulos. Por que Jesus lavou o pé dos discípulos? Simples. Porque Jesus é enviado de Deus. Inverteu, ó. E vai lavar o pé dos descendentes de Abraão. Abraão lavou o pé de 3. Jesus lavou o pé de 12. 4 vezes mais. O que isso quer dizer? Eu lhe explico. Quando Jesus entra na casa daquele cobrador corrupto, o cobrador corrupto chamado Zaqueu diz: eu vou devolver, vou restituir tudo que eu roubei para as pessoas. O que Jesus diz? Nada, fica quieto. Aí Zaqueu se lembra que na restituição não é 1 por 1, mas 4 por 1. Então o que Zaqueu faz? Se levanta e diz: mestre, decidi, eu vou restituir para cada pessoa que eu defraudei 4 vezes mais. Jesus se levanta e diz: hoje entrou salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Ora, se Abraão lava o pé de 3, Jesus vai restituir a descendência de Abraão, lavando o pé de 12 discípulos. Uma mão levantada para receber o que eu falo. Para quem acha que eu vim desfilar aqui e contar história, está enganado. Você vai ver se cumpriu o que eu estou falando e você que está assistindo também. Até o dia 5 de julho, Deus manda você se preparar. 4 vezes mais é a restituição de Deus para a sua vida. Deixa eu ver se tem alguém que acredita no que eu estou falando aqui nessa. Ó. Sem fundo musical mesmo, sem fundo mesmo. Sem muleta, é na pele, é na palavra. Quando Abraão se assenta, quando Abraão lava o pé dos 3 que ele acha que é mendigo, que eram 3 anjos, o anjo não aguenta. Fala: eu tenho que entregar logo o que é desse homem, porque ele pega pesado. Você quer mexer com Deus mesmo? Você quer mexer com Deus mesmo? Pega pesado, irmão. Não dá uma ofertinha assim, meia boca não. Pega pesado, vai para tudo ou nada. Quando ele faz isso, um dos mendigos olha e diz: cadê tua mulher?
Aí Abraão diz: ela está aí na tenda. O anjo diz: avisa para ela que ela vai ficar buchuda. E lá dentro, é o pastor Rafael ali. Deus abençoe o pastor Rafael. Senta aqui com a gente, vem cá. Olhe para cá. Quando o anjo diz: fala para ela aí, avisa ela que ela vai ficar grávida. Aí Sará ri, mas não é gargalhada não, ri por dentro, dúvida, incredulidade. Aí o anjo sabedor se levanta e diz: por que ri, Sará, tua mulher? Não acredita no que eu estou falando? Então daqui a um ano eu vou voltar, e Sará estará com um filho nos braços. Ó, como é o nome do filho de Abraão com Sará? Isaac, que quer dizer em hebraico riso. Riso. Por que tem o nome de riso? Porque desacreditou. Quando Isaac ia subir a árvore fazendo danação, Sara gritava: ó riso! Era só para lembrar que ela duvidou. Então, se você duvidar do que Deus está te falando aqui nessa noite, Deus vai colocar uma marca em você a vida inteira, para você nunca se esquecer que um dia você duvidou dele. Vamos voltar para Simeão. Casal um pouco estranho, duas pombas na mão. Simeão se aproxima, deve olhar para eles e dizer: estou sabendo já. Você me dá licença, deixa eu pegar o bebê. Pegou Jesus na mão, enrolado em trapo. Estou dizendo que uma grande vitória virá enrolada em trapos. Quando Simeão pega Jesus nos braços, ele levanta e diz: despedes agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação dos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Olhando para mim sem se distrair, termino. Eu não estou dizendo que você tem poder de trazer na sua mão. Eu estou dizendo que Deus vai trazer na sua mão. Não tenha pressa e saiba esperar. Uma longa espera, estão com os dias contados. Eu falo para quem crê, e eu estou pregando um âmbito profético. Deus vai colocar na sua mão. Preste atenção no que digo. O que Deus vai colocar na sua mão? Ou talvez já colocou? Algo pequeno. Mas este algo pequeno que Deus coloca na sua mão, isso é pequeno agora, mas na verdade é muito maior do que você. Jesus sempre foi bebê? Não. Jesus cresceu e virou homem. Eu termino agora dizendo: zela pelo pequeno que Deus te dá. Cuida do pouco que Deus coloca na sua mão. Sabe por quê? Porque isso que é pouco para você agora vai ser muito maior do que você amanhã. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu. Feche os seus olhos. Deus está colocando nas suas mãos, e eu falo a quem possa interessar, algo que para muita gente é insignificante. Você será desprezada e desprezado muito por causa disso que Deus coloca na sua mão hoje. Todavia o Senhor está lhe dizendo: zela e seja fiel no pouco que eu te dou.
essa igreja pequenininha que você pastoreia, que ninguém te respeita lá na sua cidade, descansa, cuida dela como se fosse uma nação, porque um dia ela vai crescer e vai ficar maior do que você. Deus não está entregando nas mãos de pessoas aqui algo que será estancado. Não, Ele está lhe dizendo: eu lhe entrego algo pequeno, mas que um dia se tornará em algo grande. Fique de pé, vamos orar. Abra suas mãos como alguém que recebe algo da parte de Deus. Agora eu vou deixar você e o Espírito Santo a sós. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze os trapos. Grandes presentes, grandes vitórias vêm por caminhos simples. Tem gente que questiona você justamente por aquilo que está na sua mão, porque gostariam de ter aquilo que Deus colocou na sua mão. Hoje é o dia de você agarrar com força o que Deus colocou na sua mão. E eu estou lhe dizendo: o Senhor te dará força e não vai escapulir por entre os seus dedos. Você não vai perder aquilo que Deus está lhe dando hoje. Abra sua boca e comece a adorar o Senhor. Eu quero ouvir o som dos adoradores. Mais forte, mais forte. Comece a sentir o peso. A vitória que Deus está te dando é uma vitória que tem peso. E ao que tem peso, o vento não pode levar. A tempestade não pode tirar do lugar. Deus está fincando estacas. Você não vai morrer sem antes ver sua casa salva. Você não vai morrer sem antes Deus apagar a vergonha. Você não vai morrer sem antes ver o cumprimento da sua vida ministerial. Não vai morrer sem antes ver os seus filhos na presença de Deus. Não vai morrer. Senhor, aí estão as mãos que se levantam. Cumpre, essa é a minha oração. Cumpre
cada vírgula que foi dita. Porque o Senhor não é só um Deus que promete, o Senhor é um Deus que promete, mas também é um Deus que cumpre o que promete. Dê força para essa mulher continuar firme nessa promessa. Dê força para esse homem não se enfraquecer com os levantes contra esta promessa. Que ninguém tire da mão dele. Ninguém tire da mão dela. E eu estou lhe dizendo, o que é seu, ninguém vai tirar das suas mãos. Ninguém vai tirar das suas mãos. O que Deus está lhe dando agora, você pode nem estar vendo, pode nem estar sentindo, mas é algo que vai fazer a diferença. E ninguém vai tirar das suas mãos. Só aqueles que acreditam, ou que dá um grito de glória exaltando o Senhor.